Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós sabemos, ou pelo menos ouvimos ou conhecemos de fato, haverá um dia onde todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, ou seja, o dia do julgamento. Como será esse dia? O que de fato acontecerá? Como seremos julgados? São questões que a gente precisa ter um entendimento claro. Diz assim lá em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao 15, vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, o que nós deduzimos, ou pelo menos entendemos do que está escrito? Como escaparemos da morte, da segunda morte, da morte eterna, da separação eterna de Deus, quando temos o nosso nome no livro da vida? Mas todos nós compareceremos perante o tribunal e seremos julgados segundo as obras que praticamos. Mas as obras nos salvam? Isto que a gente precisa entender. Jesus mesmo disse sobre isso. Ele falou que o que importava era que tivéssemos o nosso nome no livro da vida. A gente precisa entender que a salvação e ter o nome escrito no livro da vida e escaparmos desta situação é quando nós reconhecemos que a salvação é pela graça de Deus, por meio do que Cristo fez na cruz, morreu e ressuscitou, para que nós recebêssemos o perdão e fôssemos justificados. Não existe outra maneira de alcançarmos a salvação, ou melhor, de sermos alcançados por esta salvação concedida por Deus a nós. Um ato de misericórdia, uma expressão da sua graça e do seu amor em nosso favor. Nós precisamos ter esse entendimento que escaparemos da morte, da segunda morte, quando nós temos o nosso nome no livro da vida. E temos o nosso nome no livro da vida quando nós nos arrependemos de nossos pecados e nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele que foi estabelecido e designado pelo Pai para nos reconciliar com Ele. Nós temos que lembrar que não existe nada que nós possamos fazer para alcançar a nossa salvação. Por isso, a condenação, quando ela ocorre, ela vai ser compreendida por todo como algo justo realizado por Deus, pela própria escolha que cada um fez. Que a gente possa ter o entendimento, compreender estas coisas e entendermos que devemos nos submeter a Cristo, buscar o conhecimento do Pai e do Senhor Jesus Cristo, pois nisto é que está a vida eterna, como ele orou em João 17, no versículo 3. Quando nós temos esse entendimento e buscamos o conhecimento do Senhor, nós compreendemos, por meio das Escrituras, quem nós somos, a obra que Deus realizou em nosso favor, a jornada que nós temos de amadurecimento, de abandonar, de despir da natureza humana, nos revestirmos de Cristo, para que a gente viva neste mundo como Cristo, nos relacionando segundo o mesmo modelo e o exemplo de Cristo, fazendo de nossas vidas oferta em favor das pessoas e nos submetendo a Ele, reconhecendo que dependemos inteiramente
de nosso Deus para andarmos e vivermos na sua vontade. Não existe outra maneira, não existe outra forma. A salvação é pela graça, e tendo sido salvos pela graça, nós não podemos permanecer no pecado, ou seja, numa vida segundo a forma de pensar do mundo, mas devemos nos despir da natureza humana, despir das obras das trevas, despirmos de toda obra que revela a carne, para que, nos revestindo de Cristo, da expressão das virtudes de Deus, possamos viver neste mundo como Cristo. As obras expressam a salvação recebida, e a salvação recebida, que assegura o nosso nome no livro da vida, é reconhecermos que somos salvos por meio do que Cristo fez pela graça de Deus. Que a gente possa ter esse entendimento e termos a consciência tranquila diante, no dia do julgamento, que não somos nós e nem nossas obras, mas o que Deus fez por nós. Que a gente possa amadurecer, compreender estas coisas e nos submetermos ao Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.